Meia da tarde, Espanha e França decidem a outra vaga na final. Digo-lhe agora que está nas bancas um livro que mostra como a classe política gera interesses, move influências e beneficia de direitos adquiridos. Chama-se Os Privilegiados e é uma investigação da autoria do jornalista Gustavo Sampaio. Neste livro, o autor revela-nos, por exemplo, que das 20 empresas cotadas na Bolsa de Lisboa, 16 delas contam com ex-políticos em cargos de administração e que 117 dos 230 deputados da Assembleia da República estão em regime de part-time em atividades do setor privado, onde é claro o conflito de interesses. Gustavo Sampaio lembra-nos também que, apesar de Pedro Passos Coelho ter prometido fazer nomeações com base no mérito e nas ligações partidárias, já fez, ou melhor, com base no mérito, já fez 142 nomeações com ligações partidárias para altos cargos da administração pública. Gustavo, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Afinal, quais é que são os maiores conflitos de interesses que quis trazer para as páginas deste livro? A partir da investigação que fiz em torno dos registros de interesses dos deputados da Assembleia da República, encontrei dezenas de situações com claros indícios de conflitos de interesses. Se me pergunta se há ilegalidade, vários casos apontam alguns indícios de ilegalidade, mas a maioria dos que são apontados no livro são dentro, digamos, do regime de incompatibilidades que está em vigor, que é demasiado permissivo, ao não sancionar, por exemplo, um deputado que seja consultor de uma empresa, talvez por não o considerar como um funcionário dessa empresa, é um consultor externo, digamos assim, e que depois presta serviços remunerados de consultoria a empresas que têm centenas de contratos firmados com o Estado, em determinados casos, centenas de contratos por ajuste direto, com valores já acima de milhões de euros. Estamos a falar, por exemplo, de deputados que fazem parte de comissões parlamentares de defesa e depois colaboram com laboratórios ou com empresas da indústria farmacêutica. Sim, por exemplo, o deputado Ricardo Batista Leite, da Comissão de Saúde, é consultor da Glint, que é uma empresa de tecnologias de informação aplicadas ao setor da saúde, que é detida pela Associação Nacional de Farmácias. Tem centenas de contratos por ajuste direto com o Estado, com entidades públicas do setor da saúde. Portanto, logo em interferência com a atividade da Comissão de Saúde, estamos a falar de contratos de milhões de euros, muitos por ajuste direto. Isto enquanto o deputado, ao mesmo tempo que exerce funções parlamentares, é remunerado pela Glint, remunerado pela ANF, porque é detentora da Glint e chegou a participar em audições parlamentares com o anterior presidente da ANF, João Cordeiro. Portanto, uma completa promiscuidade em que não se percebe onde acabam os negócios e onde começa a política, que é extremamente nocivo para a imagem do Parlamento e da atividade parlamentar. Ricardo, Gustavo, apesar de todos nós sabermos que essas situações de conflito existem, o facto de muitas vezes não serem investigadas ou não terem consequência judicial, seja por parte dos tribunais, seja por parte da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, decorre do facto que estava a enumerar, que é não serem ilegais, não serem práticas ilegais. Há casos com indícios de ilegalidade, mesmo sendo a lei permissiva, por exemplo, casos em que o Estatuto de Deputados impede, por exemplo, que um deputado com mais de 10% de uma empresa, que essa empresa celebre contratos com o Estado. Eu, para além de vários casos de deputados com participações de 8% a 10% em empresas que têm contratos, encontrei 2, 3 casos em que há mais de 10%. Um caso de um deputado que tem 16% de uma empresa que fez um contrato com o Estado português numa altura em que era deputado, em simultâneo, portanto há um indício ali de ilegalidade. Agora, o essencial de todos os outros casos que apresento é que a lei não sanciona, o que é gravíssimo, porque há casos em que há claros conflitos de interesses, para além deste da Comissão de Saúde. Na Comissão de Defesa, o deputado João Rebelo, do CDS-PP, é consultor da Nova Base, que também é uma empresa portuguesa de tecnologias de informação, aplicadas ao setor da defesa, com contratos firmados com os 3 ramos das Forças Armadas e com o Ministério da Defesa. Ao passo que João Rebelo integra as comissões de defesa há décadas e, inclusivamente, representa Portugal na Assembleia Parlamentar da NATO.
Portanto, estamos a falar de claros conflitos de interesses. E percebendo-se que essas dialéticas de interesses e de influências, conflito enfim... de interesses, que eu tanto repetir o termo parece que não tem grande gravidade. Do que é que estamos a falar? De dúvida sobre se em primeiro lugar está o interesse público e a defesa do interesse público ou a defesa de outros interesses privados. Mas a questão é essa, são, enfim, sistémicas essas práticas, se calhar até são geracionais, e transversais, diria eu, aos vários quadrantes políticos. Como é que se resolve isto? Com uma lei mais restritiva ao nível do regime de incompatibilidades e com uma mudança de cultura política, porque numa última parte do livro eu faço uma análise comparativa com outros sistemas parlamentares europeus e de todos os deputados que contactei, da Suécia, da Dinamarca, da Grã-Bretanha. Perguntei se havia uma legislação mais restritiva nos seus parlamentos a nível de conflito de interesses, portanto, regime de incompatibilidades. O que me foi dito por todos é que é muito raro haver essas atividades paralelas, que em Portugal sabemos então que, a partir do que eu descrevo no livro, que há 117 deputados da atual legislatura a acumularem atividades paralelas no setor privado, portanto, mais de metade. Estamos a falar de deputados, por vezes, com 3 e 4 atividades paralelas, e os deputados suecos, dinamarqueses e britânicos que contactei dizem que é extremamente incomum isso acontecer nos seus parlamentos, tirando algumas atividades liberais de advogados, mas é incomum. E que, porquê? Porque seria impensável para eles, enquanto deputados, terem outras atividades que não no setor privado ou qualquer outra, porque é um trabalho extremamente, digamos, a full time, não é? Tem 7 dias por semana e muitas horas por dia, e para eles todos me responderam que isso seria impensável conseguirem conciliar as duas coisas. Essas influências, esses privilégios jogam-se em todos os quadrantes políticos, ou o Gustavo conseguiu identificar algum partido que ao longo da história e do tempo tenha conseguido mostrar ser menos permeável a essas influências? No capítulo 1, relativamente ao Parlamento, não encontrei qualquer tipo de situação de conflito de interesses nos deputados das bancadas do PCP e do Bloco de Esquerda. Tenho recebido algumas críticas nesse sentido, porque é que não apanhei também casos desses dois partidos, simplesmente não encontrei, não poderia inventar para haver um maior equilíbrio entre os partidos. Agora, também não faço apologia, aliás, não faço nenhum tipo de apologia, porque não é esse o espírito do livro, nem a atividade jornalística não se baseia numa apologia de qualquer tipo. Não faço apologia do deputado funcionário do partido que não tem atividade fora do Parlamento e que vive para o partido desde as juventudes e que sobe os degraus até... Mas, Gustavo, porquê que se arrisca a fazer uma investigação numa área tão pantanosa, tão cinzenta? Porque, apesar de, na introdução do seu livro, Gustavo dizer que não quer diabolizar os políticos, porque, como ressalvem muito bem, há um número considerável deles que serve à causa pública com honestidade, com verticalidade, quem ler este livro fica com aquela sensação de que isto pode ser um misto de denúncia, de alerta, de constatações factuais, mas também de ajuste de contas com a classe política. Porquê que se aventurou numa área tão pantanosa e tão... Não é a minha intenção fazer ajuste de contas. Faço logo na introdução uma ressalva que temos de distinguir os bons dos maus políticos, e a minha intenção com o livro é apresentar casos concretos em que há críticas legítimas que se podem fazer à classe política atual e dar uma resposta a um sentimento de revolta que há na sociedade portuguesa contra a classe política. Com e contra casos os concretos, políticos, é isso? Com casos concretos, para evitar generalizações e para que as pessoas possam fazer críticas concretas e direcionadas a situações específicas que são muito nocivas para o nosso sistema democrático, na minha perspectiva. Toda esta questão dos conflitos de interesses, o facto de ter encontrado 60 cargos de administração de 16 empresas do PSI 20 ocupadas por ex-ministros, ex-governantes. É sintomático. Que é extremamente preocupante, não apenas naquela perspectiva de que estão lá a ganhar muito e é um tacho, é também na perspectiva de porque é que as empresas vão buscar esses ex-governantes para as suas administrações, se é pela competência e experiência ou pela capacidade de influência no meio político e pela rede de contactos dessas pessoas.
E muitas vezes é por isso. Deixe-me fixar, em breves segundos finais, porque estamos a terminar o nosso tempo de conversa, em duas outras ideias do seu livro. Uma tem a ver com as subvenções vitalícias que foram criadas numa altura em que Portugal estava sob assistência financeira do FMI, e a outra tem a ver com essas nomeações com ligações partidárias por parte deste atual Primeiro-Ministro. 142 nomeações já para altos cargos da administração pública ou cargos dirigentes. O que é que isto significa, Gustavo? Portanto, ao contrário do que Pedro Passos Coelho e também Paulo Portas em campanha eleitoral prometeram, de que iriam fazer nomeações para altos cargos dirigentes na administração pública com base no mérito, eu fiz uma análise às nomeações feitas pelo atual governo, estamos a 2 anos de legislatura, encontrei 142 nomeações de militantes de PSD e CDS que estão atualmente no governo. Portanto, por vezes com conselhos de administração constituídos por 2 administradores de PSD e 1 do CDS, quase como um conselho de ministros. São, portanto, muitos factos para constatar e perceber pela leitura do seu livro, Gustavo Sampaio. Se são nomeados pelo mérito ou pela filiação partidária. Ficam as pistas para a leitura. Gustavo Sampaio, muito obrigada por ter estado connosco. Fazemos um breve intervalo de 5 minutos. À hora certa voltamos com a segunda parte do Bom Dia Portugal. Continua desse lado. Até já.